Boa noite, irmãos. Sempre muito bom podermos estar aqui, né? E esse hino é lindo, deixa a luz do céu entrar. Esse hino foi escrito por uma missionária que não morreu sem deixar filhos, e ela tinha um irmão inválido, que ela devotou a sua vida muitas das vezes para cuidar do seu irmão numa cadeira de rodas, e o irmão pedia que ela sempre conduzisse a cadeira no sol, seguindo o sol. Eu quero seguir o sol, né? E ela, de tanto meditar nos pedidos do irmão, ela escreveu esse hino, né? Que a gente precisa da luz, e não qualquer luz, não simplesmente a luz do sol, mas principalmente a luz de Deus, a luz de Cristo entrando nas nossas vidas. Eu gostaria de convidar os irmãos e amigos para meditarmos sobre o tema, sobre a igreja verdadeira. A gente tem tanta igreja por aí, né? Com nomes até curiosos. Tem igreja, até a igreja do raio, a igreja tem uma da igreja da Odesse, a igreja do eu vou, você fica. Outro dia eu estava olhando na internet os nomes curiosos para a igreja, e são vários, né? Mas em tantas igrejas, né? Qual seria a igreja verdadeira? Ou qual o significado da palavra igreja? E a igreja que nós pertencemos, eu tenho até uma charge aí que eu botei na capa aqui, que eu tirei também da internet, preparando a mensagem, né? Que fala assim: a igreja, Jesus cura, Jesus prospera, Jesus salva, né? A igreja que fala só Jesus salva, só tem uma pessoa entrando. Aquela que diz Jesus prospera, tem um monte, né? E a Jesus cura também tem uma multidãozinha se aglomerando, né? E às vezes hoje a igreja se assemelha a uma atividade empresarial buscando captar clientes para encher, para atrair as pessoas, e muitas das vezes fazendo isso, desviando do verdadeiro evangelho. Por isso eu quero meditar em Hebreus 10, 19 a 25, 1 Pedro 2, versículo 9, como textos base para a nossa meditação. Hebreus 10, 19 em diante, diz assim, quando o autor de Hebreus fala sobre Jesus, o papel de Jesus Cristo em relação à sua igreja. E ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aí no versículo 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que o prometeu. E considerando-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade, ou ao amor e às boas obras. Por último, ele exorta, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Esse é o propósito da igreja, do ajuntamento da igreja, né? Que nós consideremos uns aos outros, nos estimulemos ao amor, às boas obras, e por isso jamais devemos deixar a nossa congregação, que infelizmente torna costume de muitos achar que a igreja é algo desnecessário. E 1 Pedro 2, versículo 9, diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então assim fala o nosso coração através dessas duas passagens bíblicas. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor, reconhecemos diante de Ti a nossa pequenez, a nossa incapacidade, a nossa falibilidade, os nossos erros e a nossa total dependência da Tua graça e do Teu poder. Que não seja eu a falar, mas seja o Teu Santo Espírito, que apesar de mim, a Tua palavra possa ser pregada e venhamos a
ser de fato, reafirmemos o nosso propósito como igreja verdadeira neste bairro e aqui na terra. Em nome de Jesus que nós rogamos humildemente estas bênçãos. Amém. Qual seria a igreja verdadeira? E por que pertencer à igreja? Se está tão fácil, né? Hoje você pode assistir um culto online em muitas das igrejas. A nossa era uma delas, que não tinha essa possibilidade, essa ferramenta online. Então, por que pertencer a alguma igreja? Eu posso assistir um culto, posso colocar num programa evangélico, né? Assistir o rádio. Tinha não sei se ainda tem ainda na Rádio Melodia, mas na minha época de infância, que eu gostava muito de ouvir o rádio, tinha um programa famoso, se chamava Igreja Cristo em Casa, né? Aí que beleza, em casa a gente não precisa sair, tá todo mundo bem, né? E às vezes o que preocupa nisso tudo é de nós perdermos o senso de necessidade de igreja, né? Uma das coisas que me assustaram nessa pandemia, claro que a gente fica preocupado com a doença e todo cuidado é pouco, né? Mas o problema é se banalizar e despriorizar a igreja em tantas outras relações sociais que nós temos, né? Então, uma coisa, eu continuei trabalhando em meio à pandemia, me arriscando, e aí pensei assim, poxa, quer dizer que eu só não posso ir na igreja. E aí aquilo mexeu comigo. E eu vi muitos cristãos argumentando que a igreja não era um serviço essencial, não precisa. E de fato, o templo como instalação física, o estar fisicamente aqui não é primordial e não é essencial para sermos igreja. Porque a igreja não são as paredes, igreja não são instituições humanas, não são organizações burocratizadas. A igreja somos nós. Mas por que pertencer a essa igreja? Por que ser um cristão? Qual é o papel que Deus tem preparado para a sua igreja exercer no mundo? Não resta dúvida que nós estamos aqui para proclamar o Evangelho, a mensagem, né? Aquela mensagem, o famoso ide de Jesus em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é ser sal e luz, é fazer a diferença. Mas aí como nós ficamos no nosso relacionamento com o mundo? E isso é algo que nos desafia, que nos incomoda, que nos impacta, nos deve impactar, mexer com a gente, porque essa é a nossa responsabilidade. Me lembro de Abraão sendo chamado, né, de Ur dos Caldeus para Arã e de Arã para Canaã, para dele fazer uma grande nação. Israel teve aquele chamado para ser um povo escolhido por Deus, para ser um povo diferente, para ser um povo exclusivo, uma propriedade exclusiva de Deus. E no entanto, Israel, durante todo o Antigo Testamento, o que a gente mais verifica é Israel tratando o seu Deus, o Deus de Israel, como mais um Deus, né? E ele adotava, né, se paganizava, se misturava, se aculturava com os fenícios, né, com os sírios, com os babilônicos, e por aí vai, né? Chega a doer o coração ali nos reis, nos maus reis que tivemos no Reino do Norte. Todos eram ruins, né? Alguns menos piores do que os outros. No Reino do Sul, né? Uma vez chega ao cúmulo do rei mandar o sacerdote ir em Damasco para copiar o altar e botar dentro do templo. Coisa terrível, né? Copiar o mundo, né? A gente chega a ver Jeremias sendo usado por Deus, falando que não aguentava, Deus não aguentava mais sofrer o povo, né? Sofrer o descaso, a falta de prioridade, a falta de exclusividade. E com isso a gente traz para os dias de hoje, com a influência do paganismo, das heresias, e pior do que isso, o distanciamento da palavra de Deus. Hoje de manhã o pastor Maurício foi usado por Deus na entrega da mensagem sobre a questão da simbologia da cruz, né? E o quanto a simbologia, assim como a Neustã, que quer dizer uma coisa de bronze, né? Uma serpente que era apenas um símbolo, e chegou ao ponto dos israelitas ficarem adorando, né?
E hoje tem gente adorando a cruz como um símbolo, e na cruz não tem mais ninguém, né? É só o símbolo do sofrimento de Cristo. E as pessoas deturpam. E de Constantino para cá, porque Constantino foi o que teve o sonho, mandou botar a cruz em tudo quanto era escudo dos seus soldados, né? A igreja se institucionalizou, começou a haver hierarquia, começou a haver a igreja de Roma mandando nas outras, né? Começou a haver diferentes gradações entre bispo, né? Arcebispo, papa e por aí vai, né? E a igreja, com o cristianismo, se corrompeu pelas mãos do Estado romano, né? Mas a igreja de Cristo sempre esteve presente, e sempre Deus conservou no meio do seu povo os 7.000 joelhos que não se dobravam a Baal. Porque o propósito de igreja vem da palavra grega eclésia ou eclesia, né, que justamente é a assembleia dos chamados para fora da cidade para tratar das coisas referentes àquela cidade, aos negócios daquela cidade. Era eclesia, uma assembleia chamada para fora, né? E nós somos chamados por Deus das trevas para a sua maravilhosa luz, da luz de Cristo, essa luz que deve entrar nas nossas casas, na nossa vida. A igreja, ela transcende a tudo, a denominações, transcende a culturas, a raças. Uma coisa que me impressionava na África, né, é ver, porque a África até hoje, né, é uma verdadeira Babilônia, né, assim, Babel, tem tribo, as fronteiras dos países da África são artificiais, foi imposta pelos europeus. Quando se tornaram independentes, cada país, a Namíbia, por exemplo, tinha mais de 17 grupos étnicos, 5 predominantes, mas nós nos encontramos com os nossos irmãos namibianos, e ali, independente da raça, independente da tribo, né, a última igreja que nós participamos e ajudamos, nós tínhamos um pastor angolano casado com uma Oxivambo, que era da tribo dos Oxivambo, né? Nós tínhamos hereiros, nós tínhamos gente do Zimbábue, nós tínhamos gente de tudo quanto é país da África, um australiano enviado por Deus para dar aula no seminário local, que estava lá cooperando conosco, e todos nos chamávamos de irmão. E eu ficava brincando que eu estava treinando para o céu, porque no céu todas as nações, todas as línguas e raças remidas pelo sangue do Cordeiro poderão se encontrar na verdadeira igreja do Senhor. Como, pois, podemos identificar, né, a igreja verdadeira e diferenciá-la da igreja falsa? Tem até uma sarja aqui, o mundanismo querendo entrar e o inimigo comemorando, né? Pode entrar, que tem espaço, né? A grande verdade é que a igreja verdadeira é a reunião dos salvos. Somente aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que de fato experimentaram a graça salvadora, que ainda que tentem seguir a lei do Senhor, né? E esse é o propósito da lei do Antigo Testamento. Deus já sabia que seria incapaz do seu povo seguir a lei nos seus mínimos detalhes, né? Mas a lei, ela veio justamente para mostrar ao povo de Israel e a cada um de nós a necessidade que nós temos de um Salvador, que ninguém poderia ser salvo cumprindo a lei. E assim, a igreja é constituída por aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, aqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue. A igreja é constituída por pessoas que não precisam de intermediário, pois desfrutam de uma relação pessoal com Deus. Aqueles que confessam os seus pecados, reconhecem-se pecador e se esforçam para deixar, né? Diz aquele que encobre suas transgressões, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. A igreja é a reunião daqueles que de fato se converteram, se tornaram nova criatura, aqueles que se esforçam para viver a Cristo, reconhecem o senhorio de Cristo sobre as suas vidas. O pecado afasta o homem de Deus. O pastor Maurício esteve falando bastante isso hoje de manhã, né? Mas a igreja é aquela que serve para aproximar, ou auxiliar o homem, né? Um ajuntamento de pessoas procurando se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Eu lembro de uma dedicatória que
Schmid fazia nas Bíblias que ele entregava, e eu passei a colocar nas Bíblias que às vezes eu dou de presente para pessoas não crentes. Fala que diz assim, né? Ou este livro te afastará do pecado, ou o pecado irá te afastar desse livro, né? E assim a igreja em relação a Deus e o pecado, né? Ou a igreja vai nos aproximar de Deus e nos afastar do pecado, ou o pecado vai nos afastar de Deus e da igreja. E aí nós vamos começar a achar que a igreja é desnecessária, é supérflua. Eu posso adorar a Deus da minha casa e não preciso dos irmãos. Propósito do tabernáculo, quando Deus não mandou construir templo, Deus mandou construir tabernáculo. Quem foi construtor de templo, o idealizador foi Davi, e a partir daí Salomão. Porque Deus mandou construir tabernáculo, que era algo temporário, símbolo, também símbolo da presença de Deus no meio do povo, né? E havia a grande questão da presença do tabernáculo é que as pessoas normais não poderiam se aproximar do tabernáculo. Havia o lugar santo, o lugar santíssimo, né? O lugar santo com altar de bronze, com a mesa com os pães da preposição e com o candelabro, né? E na porta, diante do lugar santíssimo, havia um véu, né? E o altar do incenso. O altar de bronze ficava no pátio, o altar de incenso já no lugar santo. E no lugar santíssimo, lá estava a arca da aliança, a arca do concerto, dentro as leis, por cima o propiciatório. E o sacerdote só penetrava lá uma vez por ano, né? Quando ele passava o sangue, né, imolado do cordeiro nas pontas do propiciatório. Tudo aquilo era simbólico, né? Hoje não precisamos mais matar animais, né? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para mostrar que sem sangue, sem remissão de pecados, né? Sem sangue não há remissão de pecados, e sem o nosso pecado ser pago por Jesus Cristo na cruz, nós não teríamos condição de ter acesso a Deus. Jesus é o nosso único meio de acesso a Deus. Quando ele disse na cruz, está consumado, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou. A partir daí, nós temos, por Jesus, livre acesso a Deus. Então, quando a gente fala nas orações em nome de Jesus, né, nós não estamos usando um feitiço mágico, né? Uma varinha de condão. Não é. É simplesmente reconhecendo que, por Jesus, eu não preciso que ninguém ore no meu lugar ou ore por mim. Sim, preciso, mas a minha oração, ela tem direto acesso a Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote por excelência. Ele é o nosso advogado. É sobre a crença em Jesus como o escolhido de Deus, o Messias prometido, é que Jesus edificou a sua igreja. E tem muita gente que confunde aquela passagem lá de Mateus capítulo 16, versículo de 18 a 20, quando Jesus vira e fala também, te digo que és Pedro. Mas na realidade o que Jesus está falando é Petros, quer dizer, feito de pedra. Qual a pedra? A pedra da confissão que Pedro acabara de fazer, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, né? Porque o próprio Pedro, em Atos capítulo 4, versículo 11 e 12, ele fala que ele, Jesus, é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele nunca Pedro falou que era pedra, né? E hoje o catolicismo romano fala que Pedro foi o primeiro papa e é a pedra da igreja católica. E não é pedra nenhuma, que a pedra que sustenta a igreja não é instituição humana, não é pessoas humanas, mas sim a crença em Cristo, como Atos 4:12 fala, né? Ele fala, ele é a pedra, e depois ele diz, em nenhum outro nome há salvação, porque nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual sejamos salvos, só Jesus, né? Então a igreja é, em segundo lugar, esse povo preparado por Ele, comprado por Ele, e que deve viver para Ele. Por isso Jesus nos tem como aqueles que fomos a geração eleita, né? E essa questão da eleição, até no domingo passado estava falando, né,
Claro que na eternidade não existe tempo, e Jesus já nos escolheu, né? Ele mesmo diz lá em João capítulo 15, ele diz: não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós para que vades e deis frutos. Mas essa escolha não tira a minha responsabilidade pessoal. Nós não pertencemos mais a este mundo, nós somos peregrinos. Então as estruturas físicas desse local aqui, né, como esse local aqui não pertence nem a nós, né, nós temos que pagar aluguel, né, isso aqui é temporário, né, e tudo que a gente ocupa é temporário. Lá na África eu tinha um carro que eu sabia que não tinha nem como levar para o Brasil, era temporário. Os bens nossos são temporários, nós somos peregrinos nessa terra. E a igreja tem essa consciência de que ela está temporariamente neste mundo. Miqueias 2,10 é um texto que eu gosto muito, que fala: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Né? Então, a igreja é onde se estuda, se conhece e, acima de tudo, obedece a Bíblia. Se obedece a Bíblia. Porque o diabo, ele conhece mais a Bíblia que você, mais a Bíblia que eu. Quando ele tentou Jesus, ele citou textos bíblicos. Mas a grande diferença, né, os demônios creem em Deus, creem e estremecem, mas eles não cumprem, eles não obedecem a Deus. E é isso que faz a diferença da igreja ser constituída por pessoas que obedecem à palavra de Deus. E aí está um dos pontos da chamada reforma protestante, do sacerdócio universal do crente, que o crente tem livre acesso por Jesus a Deus, né? Não precisa. Todos nós somos iguais perante a Deus. Sim, temos pessoas escolhidas por Deus para guiar o rebanho, Deus capacita irmãos para o ensino, para a admoestação, para o louvor, sim, mas diante de Deus nós somos todos iguais, porque todos havemos de prestar conta diante do trono. Então não temos crentes melhores nem piores do que ninguém, né? Somos todos iguais perante Deus e todos prestaremos conta a Ele como igreja. Por isso nós devemos ser a nação santa, a nação separada do mundo, porque ninguém pode servir a dois senhores, e não se pode ser, não Maria vai com as outras, né? Nem como a água que onde você bota em qualquer recipiente, né, ela toma forma, se congela, vira um picolé, né, fica em qualquer forma que você quiser. A igreja não pode ser assim. Ela deve viver para agradar a Deus, para edificar o seu reino aqui na terra, a começar em nós, a começar em mim. A igreja deve ser um treinamento para o céu. Então, né, não adianta você dizer assim: ah, mas eu não vou com a cara do fulano. Ah, aquele irmão é muito chato. Ah, aquele não... Meu irmão, você vai passar a eternidade com ele. Se você é igreja e ele é igreja também, vai treinando, porque é a eternidade toda. Então nós temos que treinar, suportar uns aos outros, amar uns aos outros com todos os defeitos, com todas as virtudes, né? A sermos corpo de Cristo. A igreja é a propriedade exclusiva de Deus. A igreja não pertence a homens ou instituições humanas. Quantos problemas surgem em igrejas porque tem pessoas que acham que são donas da igreja, né? A minha igreja, né? Calma, a minha igreja é a igreja que eu pertenço, mas eu não sou dono da igreja. Aí surgem confusões, né? Tem problemas em igrejas e assembleias que só falta chamar a polícia. O pessoal chega a brigar pela cor. Qual é a cor que os irmãos acham que tem que pintar? Um acha que é azul, o outro acha que é branco, o outro acha que é amarelo. Daqui a pouco está todo mundo brigando por causa de uma cor de uma parede, né? E não é esse o propósito de Deus para a sua igreja. Nós não estamos confinados a templos ou estruturas físicas. Nós estamos destinados a vencer todas as barreiras, sejam étnicas, socioeconômicas, culturais, linguísticas, não importa a sua condição financeira, a sua condição social, a sua profissão. E o que era bacana na igreja primitiva, que eu amo naquela carta de Filemão, alguém próspero e rico na igreja de Colossos, né, sendo rogado por Paulo para aceitar Onésimo como se é o próprio Paulo. E diz a história, a tradição, que Onésimo se tornou pastor de Filemão, né? Se tornou pastor e Filemão foi ovelha de Onésimo, o escravo fujão que tinha provavelmente lhe dado um bom prejuízo antes de se converter a Cristo.
São coisas maravilhosas que a igreja proporciona, de mudanças e de pessoas completamente que teriam tudo para brigar e serem os maiores inimigos. Na realidade, são todos iguais perante Deus. A igreja, em terceiro lugar, é o povo unido pelo propósito de anunciar a salvação. É a chamada unidade na diversidade. E por isso tem um texto até interessante, em Gálatas capítulo 6, no versículo 5 e no versículo 2, você encontra Paulo falando que nós devemos levar as cargas uns dos outros, mas ao mesmo tempo ele diz que cada um levará o seu próprio fardo. Então a igreja, ela não exclui a nossa responsabilidade individual, né? Mas a igreja, ela existe para essa cooperação mútua, para esse ensino, esse testemunho da palavra. E precisamos de comunhão uns com os outros, né? Aproveitando o sentido da cruz que o pastor esteve pregando hoje de manhã, né? Lembrando que nós precisamos do relacionamento vertical com Deus, mas nós precisamos do relacionamento horizontal uns com os outros, porque nenhuma brasa pode sobreviver longe da fogueira. Para nós perseverarmos, nós precisamos de encorajamento mútuo. Talvez é isso que doa e tenha doído mais na época da pandemia, né? De a gente não poder se abraçar e de sentir o calor humano, né? Mas graças a Deus pela tecnologia, que hoje você pode ligar, tá com saudade do irmão, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, né? O culto e a igreja deve continuar e extrapolar as paredes desse templo, ou as paredes físicas desse mundo, né? O culto, ele não termina às 8 horas, 8h30, 9 horas. O culto, ele permanece durante toda a nossa vida, né? A igreja não para aqui na Urca, a igreja, ela está em todo lugar, né? Onde nós reconhecemos servos como nós, que fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Saco vazio não para em pé. Nós precisamos, a igreja é o local que a gente usa não só para comer o bolo da irmã Silene, das festas, né? Mas é para comer o alimento espiritual, alimentação espiritual. Precisamos de alimento. A casa dividida contra si mesmo não subsiste, e por isso nós temos que ter todos o mesmo parecer, principalmente no tocante à palavra de Deus. Por último, né, ao falar da unidade na diversidade, nós não devemos perguntar o que a igreja pode fazer por você. Hoje em dia tem o evangelho do R$1,99, o evangelho fácil, né, que a pessoa começa a procurar a igreja como se fosse um serviço. O que a igreja tem? A Urca não tem estacionamento, pastor. Tá difícil, acho que eu vou para a igreja que tem estacionamento. Como é que é a classinha de criança na igreja da Urca? Não, eu vou para aquela outra igreja que tem uma orquestra, os instrumentistas tocam bem. Porque ali tem um cara no piano que não toca, bate muito forte as teclas e tal. Eu não gosto, né? E a pessoa começa a achar que está procurando um serviço, ou que o culto é para nós, né? Que eu quero um entretenimento para mim. É por isso que eu posso, se o culto é um entretenimento, eu posso ficar em casa de eterno, nunca mais vou para a igreja, né? Fico assistindo os cultos, né, na televisão e tal, tá tudo certo. Mas não, a pergunta é o que eu posso fazer pela igreja. A pergunta é qual é a igreja que está mais precisando de mim? Aonde eu sou mais útil? Aonde eu posso trabalhar mais? Normalmente uma igreja que fique mais perto da sua casa, uma igreja que esteja em necessidade, é essa que eu quero, né? Eu estive na África, irmãos, e aí um pouco do meu drama pessoal. Chegou eu e minha esposa lá na África, nós fomos para uma igreja, procuramos igreja batista. Antes nos informamos, o pastor Nilton e outros irmãos aqui falaram: olha, na Namíbia, nós nunca mandamos missionário, provavelmente não existem batistas na Namíbia. Aí chegamos lá na Namíbia, poxa, que bênção, os ingleses mandaram batista, já tem um trabalho batista. Procuramos a batista, tinha uma batista perto da nossa casa. Nós fomos. Para os padrões africanos, uma igreja bastante próspera, né? Grande, ia ter seus 300 membros, né? Chegamos lá, né? E o pessoal, era a igreja na África, mas tinha mais branco do que negro na igreja. Isso aí até nos causou um pouco de estranheza, mas todo mundo adorando a Deus junto, tudo. Quando eu falei, me identifiquei, eu sou pastor batista, venho do Brasil e tal. E aí eu falei: tá, pois não, a nossa classe dos catecúmenos é no domingo
9 horas você pode participar. Falei, beleza, tá bom, estamos aí, ó, estou aqui para ajudar. Aí participei da classe catecúmenos, né? Aí lá na catecúmenos, a doutrina, que era bem batista, mas até mais rigorosa que a nossa, a convenção inglesa de 1665, uma declaração de fé, ajudando a explicar também, arranhando meu inglês ali, treinando mas, irmãos, ficamos eu e minha esposa 3 meses aí, chamamos o pessoal para ir na nossa casa, mas ficamos incomodados, irmãos, porque era uma igreja grande, né? A escala de instrumentistas. Falei, Senhor, eu vim para a África para ficar sentado no banco, né? Falei, não. Aí uma bela noite, né? Um dia na hora que o pastor estava orando, eles não me mostravam outras igrejas que não queriam me perder, né? Lógico, é o brasileiro que está nos ajudando financeiramente, né? Está sempre presente nos cultos e tal, mas eu estava lá incomodado. Aí o pastor fez uma oração e falou, Senhor, abençoa aquele pastor jovem que assumiu aquela igreja tão difícil, né? Um ministério tão difícil. Aí eu senti aquela voz ali, é essa igreja que eu tenho que ir. Aí o Senhor me ajuda. Aí pergunta, não conheço essa igreja não. Fica longe. Ninguém quis me mostrar a igreja. Eu pedi a Deus, consegui encontrar sozinho a igreja e minha esposa. Chegamos lá no outro domingo. Estava só o pastor e a esposa no culto. Cheguei já, não sei porquê, eu não quis saber se a igreja estava boa, se era legal e tudo. Falei, pastor, chegamos aí para ajudar. Eu falei, puxa vida, eu estava orando para Deus mandar alguém para me ajudar. Né? E de lá, quando nós saímos de lá, a igreja estava lotada, né? Nos sentimos úteis lá, porque a gente quer se sentir útil. Deus não nos chama para esquentar banco. A igreja verdadeira é a igreja que você trabalha. Concluindo a nossa meditação, com certeza uma congregação típica é constituída por diversos tipos de pessoas, né? Eu até botei aqui, tirei isso aí da internet, não foi criação minha não. Me desculpa o pastor Raimundo, que novamente brincaram com o nome do cristão Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Mas tem ali, ó, vários tipos de cristão. Cristão Silvio Santos, só aparece no domingo. Cristão Florzinha, qualquer probleminha ele murcha. Cristão CBN, que reporta e noticia a vida alheia. Cristão Peixinho, não ajuda nada. Não ajuda nada. Cristão 007, é que ninguém sabe que ele é da igreja. Cristão, como é que é? Bullying. É de pouca fé, né? Pouca fé, cristão bullying. Isso é uma brincadeira, mas o fato é que existem pessoas que são membros da igreja. Não é o fato que ter o nome no hall de membros que vai tornar você membro da igreja verdadeira de Cristo, né? Pessoas que afirmam não serem cristãos, mas vão à igreja. Tem gente que pode entrar, né? Isso é muito comum na igreja católica, né? A pessoa vem, assiste, vai embora, não fala com ninguém. Não pertence àquela igreja. Cristãos nominais, né? Que são no nome, tem o nome no hall, mas não aparecem, somem, são aceitas como membro da igreja, mas depois nunca aparecem mais. Mas existem aqueles santos verdadeiros, que podem até faltar, mas em princípio estão sempre trabalhando efetivamente. Com certeza muitas são as reclamações 1000 que você pode ter para não estar na nossa igreja, né? E o problema está sempre nas outras pessoas. Mas eu digo que o foco na sua adoração ao Senhor tem que ser em você, no seu relacionamento pessoal. E se você está procurando uma igreja, venha para a Urca, porque aqui a gente está precisando de ajuda, né, pastor? Às vezes eu conto por aí, quantos membros tem a Urca? Eu falei, olha, uns 30, eu nem sei nem informar. Eu falei, olha, a sala é pequenininha, tá? Mas o aluguel é muito caro. O meu padrão, que sou morador desde eu nasci em Rocha Miranda, é muito caro. Que tipo de crente você tem sido para a sua igreja? Você está edificado sobre a rocha, que é Cristo, né? A pedra que os edificadores rejeitaram? Aí você pode responder se sua igreja de fato é verdadeira, se você é nascido de novo. Que Deus nos abençoe, que nos faça a PIB da Urca uma igreja de fato verdadeira, constituída de pessoas da nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua
maravilhosa luz. Amém.